Ilan, 1-0 para o São Paulo, mas muitos tricolores do Rio reclamaram do desempenho do Fluminense, que teria ido muito mal, e o Diniz, o Fluminense do Diniz, talvez ele tenha entrado no seu pior momento, na temporada. Talvez não, com absoluta certeza, o pior momento do Diniz desde que ele assumiu o Fluminense, pouco mais de um ano atrás. Um jogo realmente vergonhoso, o Fluminense fez um jogo vergonhoso, perdeu para o São Paulo, que nem fez uma partida tão boa assim, o São Paulo todo esfacelado também, com muitos desfalques, inclusive os dois jogadores que até bem pouco tempo eram do Fluminense, né, o Michel Araújo e o Caio Paulista não estavam em campo, claro que acabou saindo um gol também de um ex-tricolor carioca, o Luciano, né, para confirmar a lei do ex, mas pelo lado do Fluminense, um jogo muito ruim, sem nenhuma dúvida, o pior jogo sob comando do Fernando Diniz desde que ele assumiu. Ele nem estava à beira do campo, estava Eduardo Barros, Diniz, para variar, né, porque é expulso toda hora também, estava suspenso e não pôde dirigir o time, mas, claro, se comunicava com a comissão técnica por rádio, enfim. Quem dirigiu o time, na verdade, na prática, foi o Fernando Diniz. E ele está num caminho que me parece chegar agora realmente a uma situação praticamente irreversível. Irreversível, porque ele já deu sinais claros, quase que indiscutivelmente, que não vai flexibilizar a ideia de jogo dele, não vai flexibilizar as convicções, para mim, convicções burras a essa altura, de, por exemplo, desistir ou começar a ter um pouco mais de variação em relação à saída de bola, que tem sido o grande calcanhar de Aquiles do Fluminense, que simplesmente não consegue mais sair jogando naquele modelo que o Diniz propõe de sair com toques curtos dentro da sua própria grande área, colocando constantemente em risco o goleiro. O Fábio saiu com bola e tudo num córner a favor do São Paulo, uma bola atrasada para ele. Isso acontece diversas vezes durante o jogo, né? Situações de risco absolutamente desnecessárias, cada vez mais injustificadas e indefensáveis, porque elas não têm dado qualquer fruto. O Fluminense passa um jogo inteiro, às vezes, sem conseguir uma única jogada, daquela chamada quebra de linhas, né? Que é a intenção da saída de bola curta, arriscada, é pegar a pressão do adversário e conseguir furar aquela primeira linha de marcação e chegar no ataque em vantagem numérica. Isso praticamente não aconteceu hora nenhuma nos últimos jogos. Eu me lembro de uma única vez que o Fluminense conseguiu fazer essa jogada funcionar no jogo contra o São Paulo, foi no primeiro tempo ainda, uma bola que o Cano poderia ter tocado para o Marcelo, que estava do lado esquerdo, e não tocou. Também outro fato estranho, né? Há notícias nos últimos dias, né, ou pelo menos rumores, de que há um racha, de que há uma relação não muito boa entre Marcelo e alguns dos jogadores do time. Não sei se é verdade, né, mas de fato percebeu-se talvez o Marcelo um pouco isolado no jogo contra o São Paulo. Fato é, Tirone, é que o Fernando Diniz, eu acho que pela primeira vez, para mim e para muita gente, pelo que se viu comentar depois da derrota, dá sinais de um esgotamento irreversível. Eu considero o trabalho do Diniz, até 2 meses atrás, um trabalho muito bom, em muitos aspectos. É um trabalho. Sem ele, o Fluminense não teria sido campeão carioca, provavelmente. Acho que um outro treinador não teria conseguido aquela virada que conseguiu em cima do Flamengo no segundo jogo, com uma atuação realmente muito boa. É um 4-1, mas que a gente tem que levar em conta também o adversário. Estava muito mal dirigido. É esse mesmo Flamengo que está hoje em campo aí, fazendo atuações às vezes muito boas com o Sampaoli, nem sempre, é verdade, mas que está em crescimento, que está virando o fio para melhor, mas era muito mal dirigido ainda no Campeonato Carioca. Mas pela primeira vez eu tenho uma quase convicção de que não há mais volta para o trabalho do Fernando Diniz. Não por falta de capacidade dele, mas por falta de flexibilidade, de humildade, de rever seus conceitos. Quando ele não adapta o estilo de jogo ao adversário, à circunstância, quando ele chega contra o São Paulo, que está ameaçando o tempo todo roubar a bola no campo adversário, na defesa do Fluminense, quando ele faz a mesma coisa que fez contra o Flamengo, que fez contra o Sporting Cristal e fracassou em todas essas vezes, que os adversários já entenderam que basta pressionar e matar a saída de bola do Fluminense e levar perigo constante ao gol adversário. Quando ele se recusa a flexibilizar isso e criar alternativas, ele está cometendo um suicídio, né? Um suicídio profissional em relação ao futuro dele no Fluminense. Está muito, muito, muito difícil crer que o Fluminense recupere o caminho nesse momento com o Fernando Diniz no comando. E a Libertadores é daqui a um mês, né? As oitavas da Libertadores daqui a um mês. E o Fluminense, em relação ao Campeonato Brasileiro, já está muito afastado do líder. Parece que a Libertadores, nesse momento, se torna o último objetivo palpável
Mas com esse futebol, é uma miragem acreditar que o Fluminense avance, inclusive, para as quartas de final da Libertadores.